Estou muito feliz nesse terceiro dia, né, irmão? Quarto dia de seminário. E Deus tem nos ensinado muitas coisas, né, irmão? Lá em Vitória, nós costumamos falar algumas coisas assim que... eu vou te levar para a croca. Quando eu falo te levar para a croca, eu vou levar por você passar pela risa. Hoje o pastor Marcos me trouxe aqui, tinha milhões de pastores aqui. Eu não sabia que todo mundo assim, tinha vários pastores aqui. E foi uma bênção, irmão, discutindo a palavra de Deus. E eu fico muito feliz porque são poucas as igrejas que os homens de Deus, eles desempenham um pouco do seu tempo para discutir, para debater, para conversar, para falar. E fora a comida que foi feita aqui, né, irmão? Nosso irmão Luiz, abençoado, e Deus abençoe a vida desses obreiros, desses homens de Deus. Deus os abençoe, amém? Nós vamos falar hoje sobre arrebatamento. E teve uma pessoa que me fez uma pergunta. Essa eu não posso fugir, pastor. Ele perguntou para mim sobre as bodas do Cordeiro. E eu vou te falar que está tudo no livro. É só ler o livro. Sobre as bodas do Cordeiro, quando vai ser, se a ceia das bodas vai ser aqui ou vai ser na terra. Então, já está tudo no livro. Eu estava contando ali quantos referenciais teóricos tem no livro, tem muitos. E grande parte, eu não fujo da nossa ortodoxia. A nossa ortodoxia, ela segue a linha que eu estou falando, irmão. É nossa doutrina. Ontem nós falamos sobre estado intermediário, né, baseado nas perguntas que foram saindo, né, de cada um. Mas não foge. Se você for perguntar isso a Antônio Gilberto, ele vai falar a mesma coisa, que foi transferido o seio de Abraão e se tornou lá para o terceiro céu, levou cativo, é a mesma coisa. Se você for ler um livro do Etade, na qual ele escreve, se você for ler um livro do Ciro, que ele escreve o Cetadeb, é a mesma coisa. Então não vai fugir, irmão. A linha de ortodoxia não vai fugir, não está fugindo, tá ok? Então, não é diferente da nossa doutrina, igual arrebatamento. Nós vamos falar do arrebatamento hoje, e é todo calçado, baseado na nossa declaração de fé. Eu até vi com o pastor se ele tinha a declaração de fé, porque qualquer coisa a gente pegava aqui na hora, e lia na hora, para ver se estava contrário àquilo que é a nossa regra de fé. Amém, irmão? Amém? Mas também tem coisas novas, né, irmão? Porque Deus também não só tem coisa velha, não. Como diz um amigo meu lá, quem gosta de velho é geriatra. Por isso que eu tenho 22 anos ainda, irmão. Arrebatamento, irmão. Página 76 do seu livro. Página 76 do seu livro, arrebatamento. Essa palavra arrebatamento, ela nos remete a alguns fatores que nós necessitamos e é de suma importância. Eu estava conversando com o pastor Mar e nós estávamos falando sobre a grande dificuldade que a igreja hoje tem na sua base doutrinária, principalmente aos ataques que nós estamos recebendo na internet. Aqueles que têm uma curiosidade, às vezes vai observar na internet, vem diariamente as pessoas falando, esse negócio de arrebatamento secreto não existe, a linha pós-tribulacionista, ela fala que arrebatamento e segunda vinda é a mesma coisa. Então nós temos que calçar o nosso conteúdo de Bíblia, para nós sabermos defender a nossa tese, a nossa doutrina, porque senão nós acabamos sendo enxertados por vento de doutrina. O que acontece hoje dentro da Assembleia de Deus é uma coisa drástica, irmão. Eu escrevi num livro de hermenêutica que nós recebemos por herança uma interpretação terrível, porque a regra de hermenêutica, a primeira é a Bíblia interpretar a própria Bíblia.
Depois nós fazemos conjecturas, tipologias, sim, não é que nós não podemos usar, mas primeiro vamos usar a Bíblia em favor dela mesma. Eu posso dizer aqui que pecado é tipo da lepra. Por que eu posso dizer isso e falar categoricamente? Porque no Salmo 51, Davi fala: purifica-me o meu pecado com hisopo. Hisopo era um mecanismo para se purificar de lepra. Então ele está comparando lepra a pecado. Então ele já dá a tipologia para nós. Não precisamos de outra. O que ocorre hoje é o problema do antítipo. Sabe o que é? Pão é palavra. Mas palavra é quem? Jesus. Jesus é a igreja. A igreja é o corpo. Até ele chegar aonde ele quer. Se a gente fizer isso, a gente está errando na nossa interpretação. Nós temos que tentar o mais prático possível para que nós possamos encontrar uma interpretação sadia. Eu estava conversando com um rapaz e ele perguntou sobre a questão do arrebatamento. E ele me perguntou ontem. Eu escrevi um artigo para uma revista, porque eu creio no pré-tribulacionismo. Aí ele escreveu, o artigo ficou muito bom, mas por que Israel vai passar? Qual a necessidade de Israel passar pela tribulação? Aí eu falei assim, já respondi de imediato: purificar a nação de Israel. Esse purificar Israel é uma necessidade que Israel tem, de quê? De que se voltar para Deus, porque até hoje Israel não reconhece que Jesus é o Messias. Vocês sabem disso? Sabem, né? Até hoje, se você conversar com um judeu, ele vai se achar superior a você. Aliás, não é ele que é superior, é você que é superior a ele. Leonardo, você está falando bobeira. Não, irmão. É Jesus que fala isso. Jesus fala assim que nós somos bem-aventurados porque nós não vimos, mas nós cremos. Aleluia. E eles viram, mas não creram. Aí um pós-tribulacionista perguntou para mim: o que Israel tem de inferior à igreja? O que tem de inferior? Porque Deus livrou Israel no Egito. Eu falei, mas a igreja ele não vai livrar no Egito, ele vai tirar do Egito. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, que nós temos melhor? Eu falei assim, eu não falo nada. Ele, então tá certo, né? Eu falei, não, eu não falo, mas Jesus fala. Que nós pertencemos a uma dispensação maior, porque nós pertencemos à dispensação da graça. E não só isso, repito, ele fala que nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque a raiz judaica, ela é conhecida como a raiz de Tomé. Tomé é como se fosse os judeus, ele tem que ver, ele tem que tocar, mas nós não, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Jesus salvou a nossa vida, ele se manifestou naquela doença que você tinha, te curando, ele se manifestou te dando dons espirituais. Jesus se manifesta a cada dia no meio da igreja, e nós não vimos, mas nós cremos, e muitas pessoas, cada pessoa aqui tem um motivo, tem uma razão, tem um testemunho para contar. Que ele cura, que ele salva, que ele restaura, que ele transforma. E nós precisamos saber essas diferenças para que nós possamos calçar a nossa doutrina. A palavra arrebatamento, ela vem de uma palavrinha grega chamada harpazo. Diga comigo, harpazo. Harpazo. Aqui tem várias definições dessa palavra, harpazo, que significa roubo, furto, tirar com violência. São várias as palavras, né? Mas arrebatar, tirar, arrancar. Sabe por que essa palavra significa isso, irmão? Porque essa palavra é uma analogia. É uma analogia do Antigo Testamento. Porque nós
podemos ter a certeza de que nós seremos transformados. Mas será que temos a certeza? Sim. Por quê? Porque tem uma garantia. Lá para o meu lado, né? Nós costumamos falar que Deus não é colocado na parede, né? Como é que fala? Colocado na parede. Não é que ele é colocado na parede, mas tem uma coisa que garante que você vai receber. É a primícia. Quando você pega a primícia e entrega na mão de Deus, você tem a certeza de que você vai ter um retorno. Quando eles pegavam no Antigo Testamento, eles chamam de beduínos, né? Aquelas pessoas que viviam ali no cultivo, eles pegavam os primeiros grãos, levavam até o templo. Aquilo ali era um sinal: eu estou entregando isso aqui porque eu quero ter uma certeza de uma boa safra. E Deus dava uma boa safra. A Bíblia fala que teve uma mulher no Antigo Testamento, eu não sei se vocês conhecem, mas essa mulher, ela pegou, ela não tinha nada para dar. Aliás, ela nem tinha primícia ainda. Mas ela falou: se o Senhor me der, eu vou dar para o Senhor. Aí Deus deu a ela um filho chamado Samuel. Aí ela pegou, foi lá no templo e deu ele como primícias. Aquela mulher é estéril. Sabe o que aconteceu com ela? No capítulo 2 fala que Ana teve outros filhos. Aleluia. Então, se você der a primícia para Deus hoje, pode ficar tranquilo, porque a recompensa vai vir para a sua vida. E eu estou falando isso de dízimo, estou falando de oferta, mas eu estou falando também que Jesus um dia, ele pegou esse corpo aqui, esse corpo cansado, fadigado, machucado. O corpo que ele estava ali era um corpo ressurreto, não era um corpo glorificado. Tanto é que ele fala para a mulher assim: ó, não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. Existia uma cultura na época que o grão ali não poderia ser tocado até 40 dias após ele ser erguido. Por isso que ele fala: não me toque. Mas no capítulo 1 fala que ele sobe, não é? Ele sobe, mas ele sobe levando aquele corpo. Isso é a doutrina do corpo. Ele sobe levando o corpo, um corpo ressurreto. Porque no livro fala, existem algumas ressurreições dos mortos, dentre os mortos, de mortos, é tudo diferente. Quando a Bíblia cita cada uma delas, ela faz uma referência, ela faz uma diferença. E Jesus leva esse corpo, aleluia. E quando ele chega nos portais celestiais, coloca para mim, Salmo 24, por gentileza. Salmo 24. Salmos de número 24, versículo de número 7, por gentileza. Aí ele leva os seres que estão lá, os seres celestiais, eles conhecem Jesus de outra forma, irmão. Jesus é Deus ou não é? Sim. Quem é maior? Deus, Jesus ou o Espírito Santo? Quem falou aí? Misericórdia. Diga misericórdia. Misericórdia, irmão. A Trindade é a mesma coisa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três têm o mesmo poder. Tá bom? Ninguém é maior do que o outro. E lá na eternidade eles não conhecem Jesus como cordeiro, Jesus como homem. Jesus tinha duas naturezas. É ou não é? Humana e divina. Aí quando ele chega, aí os anjos acompanham ele também. Tem os anjos que estão dentro e os anjos que estão fora. Isso é uma analogia, tá? É um simbolismo da Bíblia para você. Aí ele fala bem assim: os que estão de fora, levantai
as portas, as vossas cabeças, levantai as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Pode passar. Aí os de dentro olham assim pela ferpa da porta, dos portais. Quem é o Rei da Glória? Aos de fora: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Aí eles repetem: levantai, portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí os de dentro: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Naquele momento, aquele corpo que ele oferta como primícias é transformado. Aí volta lá na visão que João vê ele. João vê ele já agora com olhos como chama de fogo, vestes talares, pés como latão reluzente. Mas o que ele entregou era um corpo como primícia. Sabe por quê? Porque um dia também você tem a certeza de que ele, como entregou aquele corpo para ser arrebatado, você também um dia vai ser arrebatado, porque ele fez isso. É a garantia que ele fez. Isso é a doutrina do corpo, tá? Não vos espanteis. Capítulo 5, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O capítulo 5 de Apocalipse é dividido assim, irmão, está no livro também. Está lá no começo do livro. Apocalipse, ele começa no capítulo 1 falando das coisas que são. Se ele fala das coisas que estão, ele está falando do presente. Então o capítulo 1 de Apocalipse, ele fala do presente. Capítulo 2 e 3, ele fala das igrejas. Então, ele está falando da igreja de Sardes, a igreja de Éfeso, Tiatira, Esmirna, todas essas igrejas. O conceito que nós cremos, o chamado conceito futurista, nós somos futurista, que acreditamos que algumas revelações são para o futuro. 2 e 3 nos remete ao passado, das coisas que foram. Do capítulo 4 em diante, ele está falando das coisas que viriam a acontecer. O futuro. Está entendido, pessoal? Tem muita gente que fala que a igreja vai passar pela tribulação. Não é assembleiano. Só que nós estamos com mal agora. Nós estamos trazendo pessoas que são cessacionistas, que acreditam que não há mais línguas estranhas para palestrar na nossa igreja. Nós estamos trazendo pessoas de outras igrejas, vou falar o nome, presbiteriana. Cessacionista, amém. Cessacionista é a pessoa que acredita que os dons cessaram em Atos 2. Não existe mais, só foi lá em Atos 2, pronto e acabou. Nós somos chamados continuistas, por isso nós somos pentecostais, porque nós acreditamos ainda que há evidência de línguas estranhas, aleluia. Mas esses homens vêm no nosso púlpito e falam, e tem uma prestígio no nosso meio. Capítulo 4, até o capítulo 18, é isso mesmo, 4 ao capítulo 18, de Apocalipse, você pode olhar, examinar quando chegar em casa, não tem igreja. Capítulo 4, até o capítulo 18, não tem igreja. Por que não tem igreja no capítulo 4 ao capítulo 18? Porque do capítulo 6 em diante até o capítulo 18 fala só sobre tribulação. Se a igreja não está inserida nesse contexto, então eu te digo que a igreja não passará pela tribulação, aleluia.
Esse é o contexto. A igreja, ela só volta em Apocalipse 19, mas ela volta de uma forma gloriosa, junto com, eu até imagino, irmão, eu gosto de terminar, às vezes, as palestras falando sobre isso, mas eu vou falar logo agora. Às vezes, está lá, a nação de Israel sendo martirizada pelo anticristo, pelo falso profeta, por Satanás usando, e está lá sendo martirizada. Quando eles reconhecerem que o Senhor é o Messias, de repente vários canais de televisão vão estar filmando Israel, igual está passando em uma certa TV por aí afora. Eles estão defendendo a nossa doutrina, porque eles começaram defendendo outra doutrina. Agora que eles estão defendendo a nossa, aí uma certa igreja que estava apoiando eles, já estão banalizando eles na internet. Eu fico imaginando as TVs filmando Israel sendo atacado por todas as nações, porque Zacarias 12 diz que todas as nações se virão contra Israel. Aí todas as nações ali filmando, de repente, irmão, o céu, um negocinho lá, aí faz um zoom lá, aí ele faz um zoom, chega mais perto, eu não estou conseguindo ver, eu não sei, é um alienígena, é um ET, eu não sei o que é, chega, não, peraí, tem um negócio escrito na coxa dele, aleluia, meu Deus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ei, não é alienígena, é o Senhor Jesus, com a igreja fiel que foi arrebatada, aleluia, é você. Aí Judas, no versículo 14, Judas, no livro dele, ele diz assim: destes também profetizou o sétimo, depois de Adão, Enoque profetizou: eis que vejo o Senhor com milhares de seus santos, ele viu você lá, aleluia. Mas antes, tem que passar pelo arrebatamento. A palavra arrebatamento, como eu disse, significa rapta. E ela nos remete muito a um termo que é usado categoricamente pelo Senhor Jesus. Ele usa uma figura de linguagem. Ontem eu falei um pouco sobre figura de linguagem, né? Figura de linguagem alegando que ele é o ladrão da noite. Vou repetir. Ele alega que ele é o ladrão da noite. Coloca para mim o texto de Apocalipse 16, verso 15. E eu vou te explicar por que você tem que tomar um certo cuidado para você não criar certas expectativas. Melhor, acrescentar o texto bíblico, né? Irmãos, a palavra vigiar é a mesma palavra para velar. Essa palavra significa manter a chama acesa. A palavra vigiar significa manter a chama acesa. E quando o Senhor recomenda, dizendo assim, vigiai, Ele está dizendo, mantenha a chama acesa, não deixe ela apagar, aleluia. Eu sei que a dificuldade vem, e às vezes está aquela chaminha pequenininha, parece um palito de fósforo aceso. Não, mas ele diz assim, mesmo que esteja assim, não deixe essa chama apagar. Mantenha a chama acesa. A palavra perfeito, eu estava vendo essa palavra perfeito, e ela é muito diferente do conceito nosso que nós temos, pastor. É diferente. Porque a palavra perfeito, ela significa constante. E tem alguns textos que usa Tan. Seria fogo perfeito ou fogo constante. E quando Deus fala para Abraão no capítulo 17,
Tendo, pois, Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Senhor, Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Não é que nós temos que ser santarrões, não. Ele está dizendo assim: mantenha a chama acesa, seja contínuo. Se você fala línguas estranhas hoje, fala amanhã, fala depois da manhã. Se você é usado hoje, seja usado todos os dias. Se você come a palavra na frente do pastor, você olha, você tem que comer ela também dentro da sua casa, longe dele. É isso. Aí você se depara com o texto: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Eu até conversei com os pastores aqui de manhã. Se você é uma ovelhinha, aquelas ovelhinhas abençoadas, chegar com esse texto e te perguntar: o que significa isso? É complicado. Se você não conhecer a cultura bíblica, né? A cultura da Bíblia, as tradições da Bíblia, você acaba se perdendo, criando uma falácia em cima disso. Aqui está: eis que venho como um ladrão. Isso aqui ele está remetendo ao fogo do templo. A Bíblia diz o quê? Que o fogo do templo deveria estar sempre aceso. E quem é que mantinha o fogo aceso do templo? O sacerdote. Para isso, o que eles faziam? Uma jornada de revezamento. Só que aí eu tenho pena daqueles que trabalham noturno, né, irmão? Porque os que trabalham de dia não vão cochilar, eu acho. Mas os que trabalham à noite podem cochilar. Mas aí tinha lá em Israel um inspetor chamado Ganave, mais conhecido como o ladrão da noite. O ladrão da noite, ele passava vigiando o templo para ver se o sacerdote estava ou não dormindo. Ele tinha na sua mão uma chama, uma tocha. Ele carregava essa tocha quando ele chegava lá. E se por acaso ele encontrasse o sacerdote dormindo, a recomendação, sabe qual era? Pegar a ponta das vestes do sacerdote que estava dormindo e tacar fogo. E quando tacava fogo, quando ele viu o fogo, ele ficava assustado. De imediato, o que ele fazia? Tirava as suas e ficava. O que o texto diz? Mas só vai ficar nu, nu fala da vergonha, só vai ser envergonhado quem não está vigiando. Arrebatamento em todo momento, irmão. O arrebatamento, o cerne, a mensagem do arrebatamento é: vigia, igreja. Pode ler. Aí, ó. Boa, essa tradução aí é boa. Então, irmãos, concernente a isso, eu quero ler um texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso 13. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais o quê? O quê? Paulo, ele gosta dessa palavra, né? Ignorante é uma palavra que significa, esse I, ele tem uma prerrogativa que significa dentro. Gnós é conhecimento. Mas aqui é aquele que tem, mas não usa. Ou tem a oportunidade de ter o conhecimento, mas não usa. E aqui na igreja, nós temos cursos e mais cursos. E às vezes, tem,
o conhecimento, mas não usa. Diga misericórdia, irmão. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Dorme aqui, ele está usando uma figura de linguagem de quem? Morreu, já morreu, isso mesmo. Para que não vos entristeçais como os outros que não têm. Pode passar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante a quem? A Jesus, os tornará a trazer. O que eu falei? Pode passar. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqueles que morreram no arrebatamento, eles serão ressuscitados. Isso numa fração de segundos. Ok? Serão ressuscitados numa fração de segundos. E nós que ficarmos vivos seremos, primeiro seremos transformados e depois nós seremos arrebatados. Leonardo, me convença. Infelizmente, eu não posso te convencer. Eu estou seguindo o nosso manual. Se você quiser comer, você come. Se não quiser, você vai ter que encontrar algo que não é defensável, isso. Amém? Mas isso é o cerne. Agora coloca o capítulo 5, por gentileza. Como que se dará essas coisas? Capítulo 5, versículo 1 em diante. Mas, irmãos, acerca dos tempos e da épocas, não necessitais que vos escreva. Calma, volta lá. Tem que ter um drama, né? Olha o que ele fala. Acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que vos escreva. Ele está falando do tempo e da época. Mas para quem que ele está falando? Ele está falando para quem? Para os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles sabiam, entendiam tudo, de época, de data, eles sabem tudo disso. Ele está falando para vocês, eu preciso nem falar para vocês o que está acontecendo. Vocês sabem disso, vocês têm esse conhecimento. Pode colocar o 2. Aí ele diz assim: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão da noite. Ou seja, quando ele fala de ladrão da noite, irmão, ele está falando que ele virá de surpresa. Ou seja, se está falando que ele virá de surpresa, aí na página seguinte, aí a 76, se eu não me engano, é isso mesmo? Tem uma palavra que diz assim, que no grego, essa palavra ladrão é kleptos. Diga kleptos. Diga de novo, kleptos. Fala com força, irmão, kleptos. A palavra kleptos, que originou a palavra cleptomaníaco. O que é o cleptomaníaco? É aquele que subtrai algo de outrem, sem que esse mesmo veja. Vou repetir. A palavra kleptos é a palavra furtar, não é a palavra roubo. A palavra kleptos não é roubo. Roubo é eu estar diante do irmão e tomar algo dele, usar força, mas eu aparecer e tomar. E furto é diferente. Furto é você subtrair algo de alguém sem que ele veja você. Tanto é que no código é diferente. Furto é 155 e roubo é 157. Deu para entender isso? Então, furto está falando de um ladrão que vai pegar alguém de surpresa. Jesus uma certa vez falou isso. Você sabe quando virá o ladrão na noite? Alguém sabe?
Nós não sabemos. Por quê? Porque isso está nos remetendo a um arrebatamento secreto. O arrebatamento é secreto. Deu para entender isso, irmão? Aí tem as pessoas, não, arrebatamento não vai ser secreto. Arrebatamento é secreto. O texto diz isso. O texto diz isso. O arrebatamento é secreto. Porém, eu e você, quem aqui crê na volta do Senhor Jesus? Então, ladrão não vai pegar ninguém de surpresa aqui não. Vou repetir, acho que você não entendeu, você não está dando glória maior. Quem aqui crê na volta do Senhor Jesus? Mas diga sincero. Tem gente que não levantou a mão não, hein? Se você crê, então o ladrão está falando que ele virá, mas virá de surpresa. Então se você aguarda a vinda dele, então você vai ser pego de surpresa? Não, isso é o que está no versículo 4. Desculpa, é versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia ele te pegue de surpresa. E o pastor Rodovilson leu um texto que eu sempre gosto. Amós 3,7, o Senhor não fará coisa alguma, sem antes avisar aos seus profetas. Se tem profeta nessa igreja, você não vai ser pego de surpresa, aleluia. E quem está em trevas, tem uma diferença. A Bíblia diz, se eu não me engano, se não me salva a memória, no capítulo 5 de Mateus, versículo 14, coloca para ver se é isso mesmo, porque eu estou com a memória meio, os irmãos aqui, os pastores aqui me sugaram, irmão, os irmãos são terríveis, hein, só Jesus. Vós sois o quê? Não se pode esconder uma cidade sobre um monte, mas vós é o quê? Está se referindo a quem? A nós. Por quê? Porque nós chegamos na luz maior. Entendeu? Quem é a luz maior? Jesus. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então quer dizer que quem não está na luz, está em trevas, é aqueles que não aceitaram a luz ainda. Concorda comigo? Concorda? Depois não vai lá fora falar que você discorda não, hein? Você concorda? Então quem concorda comigo, diga amém. Então quem está na luz é porque aceitou Jesus. Então só vai ser pego de surpresa aqueles que não, Jonathan, aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Mas você que aceitou, você não vai ser pego de surpresa. Você sabe o dia que será o arrebatamento? Nem eu. Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus capítulo 24, verso 36 diz assim: pois daquele dia e hora, ninguém, nem os anjos, nem o, peraí, vamos parar aqui, nem o filho, peraí, o filho não sabe que dia que ele vai vir? Mas ele está falando o quê? Como aqui? Como homem, ele tem duas naturezas, não é isso? Não é isso? Quando você chega, aí, eu estava pensando, eu falei com a minha esposa, eu falei assim, aqueles cantores lá, que cantam um sertanejo gospel, né? Eles alcançaram a revelação. Daniel e Samuel, vou falar o nome. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão, foi um simples carpinteiro,
sendo autor da criação. Isso é mágico, irmão. Porque no capítulo 5, presta atenção, capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos terminar aqui ainda. Capítulo 5, eu preciso falar isso aqui para você entender. Capítulo 5 de Apocalipse, João tem uma visão de quê? De um quê? De um quê? Uma Bíblia não, um livro. E ninguém era capaz de abrir aquele livro. Meu Deus, isso aqui é forte, irmão. Ninguém era capaz. Aí de repente os anciãos, como é que é? Me corrija aí, pô. Anciãos, isso. Anciãos são seres celestiais. Se são seres celestiais, não conhece Jesus como homem. Aí fala assim: calma, João, olha ali quem está entrando ali. Aí ele olha, aí os anciãos falam assim: eis o leão da tribo de Judá. Aí João olha, irmão, João representa os seres terrenos. João, peraí, não estou vendo isso não. Eis o Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque os seres celestiais não conhecem Jesus como Cordeiro. Porque Jesus como Cordeiro fala da sua humanidade. E Jesus como leão fala de Jesus como Deus. Como que se mata Deus? Milson Tomahawk? Consegue matar Deus? Como é que se mata Deus, irmão? Alguém consegue me explicar? Aí sobe Abraão, que é figura do pai, Isaac, figura do filho. Havia lenhas para fogo do altar, símbolo do Espírito Santo. Qual dos três que morreu? Qual dos três que morreu? Então, meu irmão, não venha fabular como o filósofo Nietzsche, que disse que Deus está morto. Quem morreu não foi Deus, quem morreu foi o Cordeiro. E o Cordeiro fala da sua humanidade. Sansão, abre aí, depois você volta nesse aí. Capítulo 14 de Juízes, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Nós estamos falando do filho, né? Está tudo no livro, hein, irmão? Quem não comprou o livro aqui ainda? Levanta a mão. Seja sincero, hein? Jesus vai te pegar. Eles falam assim, né? Compra o livro, irmão, me ajuda. Juízes 14, verso 1. Juízes 14. Conseguiu, não? Desceu Sansão a caminho de Tímina. Na sua Bíblia está Tímina? Ou está Timinat, igual aqui? Eu prefiro a tradução Tímina. Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, dizendo: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. Passa. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, naqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão, parece aquela história que o pastor contou ontem, né? Não, vai buscar lá nos incircuncisos, irmão? Né? Foi a história que o pastor contou. Foi ou não foi? Te entregou aí ontem, pastor. Eu não ia dedurar não, mas infelizmente eu coçou a língua. Disse, porém, Sansão a seu pai: toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Vai, passa. Mas seu pai e sua mãe não sabiam isto, vinha do Senhor, que buscava, de quem? Do Senhor. Também era do Senhor, né? Que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Vai. Agora que é interessante, presta atenção. Leão fala de Jesus como? Leão, de novo, leão fala de Jesus como? Cordeiro fala de Jesus como? Homem. Ele tinha duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina,
E chegando ele às vinhas de Tímina, um leão, ou filho do leão, rugindo, saiu ao encontro. O leão fala de Jesus como? O leão fala de Jesus como? Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um. O leão morreu como o quê? Aleluia. O leão não morreu como leão. Jesus não morreu como Deus. Jesus morreu como um cabrito, como um cordeiro imaculado, pela minha e pela sua vida. Isso é 100% homem e 100% Deus. Volta lá Mateus 24, 36, porque a gente tinha que construir, né? Então ele é homem. Então, como homem, ele fala que ele não sabe. Ali é a humanidade dele que está falando. Tá? Ali o filho. Mas é aquele filho que, no casamento judaico, vou repetir, isso aqui para quem talvez não estava aqui. No casamento judaico, e não deu para concluir, né, irmão? No casamento judaico, hoje o relógio da casa retrocedeu, 8h30 ainda. Quando o noivo, após já fazer o concerto com a noiva, ir para preparar o lugar, ele ia voltar. Ele ia voltar. Quando ele ia voltar, ele não poderia, por ele mesmo, voltar. Isso aí eu passei para quem me mandou lá a mensagem, conforme eu falei, tá? Quem me mandar a mensagem, comprar o livro, mandar, eu vou passar os slides do casamento judaico, vou passar os artigos, entendeu? Interessantes para você ler, entendeu? Eu vou te dar moral para você debater comigo lá no WhatsApp, tá bom? Então, antes dele ir buscar a noiva, ele chegava e ia no seu pai. Porque quem decidia se ele ia ou não buscar a noiva era o pai. Por isso que o texto está dizendo, ninguém sabe. É por isso que ele usa essa analogia da cultura da época. Está entendendo, pessoal? É igual quando Jesus morreu, bota aí, João, vamos ver se adivinha meu pensamento, 20 verso 6, João, Evangelho de João, 20 verso 6, você vai ficar meio chocado com isso aqui. Chegou, pois, Simão, e eu vou te explicar esse texto aqui primeiro. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linhos ali deixados. Naquele tempo, você pegava um pano chamado sudarum, ou sudarium, né? E colocava no rosto do morto. E pegava uma faixa e enrolava. Entendeu? A visão é o seguinte, irmão. Eu sei que você vai ficar perplexo, mas o original é assim. É como se Pedro chegasse lá, ó, olhou, ele viu como, vamos ver se você vai entender, como se tivesse insuflado. Os panos estavam do mesmo jeito. É como se o corpo realmente tivesse ali. Anatomicamente. Certinho. Mas o corpo não estava ali. Porque o corpo já tinha ressuscitado. Aí ele chega, quando ele vê aquilo, ele coloca a mão. Quando ele coloca a mão, afunda. Jesus, ele transpôs as faixas. Agora você me pergunta, como é que ele fez isso? Porque ele é Deus. Aí transpassa. Aí sabe o que ele faz? Deus é Deus, né, irmão?
Ao invés, aí ele ressuscitou, só que o pano foi bem-aventurado, o pano também passou com ele. Aí o pano passou. Aí ele pegou o pano. Aí tem muita gente, não, essa história de Jesus, tem muita gente falando isso, irmão. É porque talvez você não sabe. Essa história de Jesus é mentira, ressuscitou nada. Mas não, irmão. Ele não foi às pressas, não foi roubado, nada disso não. Ele devagarzinho pegou o pano, tirou e dobrou, ó. Aleluia. Colocou a parte para mostrar que, ó, eu não tô sendo roubado, estou bem devagarzinho para vocês verem. Aí ele colocou dobradinho a parte. Coloca o versículo 7. E que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado no lugar à parte. Presta atenção, agora você vai dar a maior glória da sua vida. Quando você ia comer na casa de um judeu no primeiro século, quando você ia comer na casa dele, irmão, o escravo ficava assim do lado, olhando. Eu coloquei lá no livro Cetadeb, hein? Acho que eu coloquei isso. Mas eu coloquei outros também. Aí está lá, olhando. Se por acaso você tivesse que levantar, comendo ali, você tinha um sinal para que ele soubesse qual era a sua intenção, se você ia voltar ou não. Se você pegasse o lenço e jogasse assim, todo desarrumado, o escravo ia entender, eu tenho que desfazer a mesa porque ele não vai voltar. Mas quando, aleluia, ó, você pegava e dobrava o lenço, ele entendia, eu não posso desfazer a mesa, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele deu a garantia que ele vai voltar, aleluia. Toma água. Pode dar glória enquanto isso, que ele vai voltar. Ninguém sabe, somente o Pai. Por que somente o Pai? Essa história é remetida também à festa das trombetas, eu falei. Porque na festa das trombetas, eles davam, a lua nova, ela sempre no início do mês, lua nova. Lua cheia, a partir do dia 14, entendeu? Entendeu ou não, irmão? Então a lua nova é a lua mais difícil de identificar. Eles davam 2 dias para essa lua. 2 dias. Ela era, porque eles não sabiam se ia vir no dia 1º ou no dia 2. Aí eles deram um apelido para ela. A festa é a festa daquele dia e hora, ninguém sabe. Por isso que ele está falando isso. Amém? Vamos dar continuidade ao livro, né? Irmão, aqui no livro, eu escrevi uma coisa interessante. Quem será arrebatado? Quem vai ser arrebatado, irmão? É qualquer um que vai ser arrebatado? Não. Não é qualquer um que vai ser arrebatado. Quem vai ser arrebatado é aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não é qualquer pessoa. E como se dará o arrebatamento? Igual eu falei ontem, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz, no momento, essa palavra momento, é uma fricção de segundos, um átomo. Ou seja, vai ser rápido, milésimos de segundo. Aí uma pessoa me perguntou, mas Leonardo, para que o corpo precisa ser transformado? É a nossa doutrina, irmão. É a nossa doutrina. Porque o que ressuscita não é a alma nem o espírito, é o quê? O corpo.
Existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é para a vida. E a última ressurreição, a segunda ressurreição, é para a morte. Nós vamos passar pelo julgamento? Vamos ou não vamos? Como é que é? Vamos ou não? Quem acredita que vai, levanta a mão. Estou falando julgamento. Quem acredita que a gente vai passar no julgamento? Eu pensei que o senhor ia ficar sozinho, mas alguém ajudou. Irmão, tribunal de Cristo não é julgamento, é recebimento de galardão. Então você não vai passar pelo julgamento. O julgamento é também chamado de o grande trono branco. Tem um louvor, né, pastor? Eu gosto daquele louvor. Verei o meu Salvador em um trono branco. Só que aí você vê, eu verei, está na primeira pessoa do singular. Eu não quero ver não, irmão. Foge a nossa doutrina, né? Eu tenho uma revista da Escola Dominical que o Antônio Gilberto escreveu, que fala sobre isso. Mas em contrapartida eu tenho outra também que já, infelizmente, colocou a gente lá dentro, na primeira pessoa. Depois você me pergunta quem é um autor que eu vou te falar. É complicado. Você tem que tomar um cuidado. Nós não vamos participar do julgamento final. Julgamento final é a segunda ressurreição, onde vai ressuscitar todos os ímpios de todas as eras, somente para olhar e reconhecer: Jesus é o Senhor. Só para isso. Somente para isso. Aí uma pessoa me perguntou: Leonardo, mas é descabível. Nosso Deus é misericordioso. Eu falei assim: nosso Deus é misericordioso, mas Ele é juiz. E aqueles que erraram vão ser condenados. É ou não é? Né? Aí ele falou assim: mas não é meio discrepante? Olha o que ele falou. Esses camaradas têm quando eles querem defender a tese deles, são mágicos, né? Mas olha só, é meio discrepante. Para que ele vai ressuscitar o cabra, e o cara é... Para que? É o bode. Para que ele vai ressuscitar ele? Só para lançar ele no inferno. Aí Deus me deu um pensamento na hora. Eu falei: meu irmão, você imagina um camarada que pega uma criança, infanticídio, isso aí é terrível, matar uma criança, matou ela, degolou, fez todo tipo de crueldade com aquela criança, passou em todos os jornais, a mídia está sabendo, aí fica mais terrível ainda. Aí a polícia tem que dar conta. Tem que procurar. Aí acha o camarada. Achou o camarada. Ele já está condenado, irmão? Tá ou não? Ele sabe que ele vai ser punido. Mas antes ele precisa passar por quê? Julgamento. É Bíblia. Amém? Vamos lá. Vamos no livro. Mais um. Isso aqui eu falei ontem, no referência judaica. Tem as teorias do arrebatamento. Teorias do arrebatamento, eu prefiro que você leia, tá? É melhor que você leia. E aqui está, na página 83, acerca do pré-tribulacionismo. Irmãos, antes, eu já vou adiantando algumas coisas, porque não vai dar tempo de falar tudo, né, do livro. Mas eu vou te adiantar
alguma coisa hoje. Abra para mim Daniel 9, versículo 24. 9. Ó, presta atenção aqui agora, por gentileza. Ó, tem no livro também, tá? Na parte de tribulação fala isso aí. Esmiuçado, tá? Esmiuçado. As 70 semanas estão esmiuçadas. Eu espero em Deus que em 5 minutos você consiga aprender e passar para frente o texto mais difícil de interpretação da Bíblia Sagrada. Esse é o texto mais difícil da interpretação. Depois, Diomar, se você conseguir, naquele slide que eu te passei ontem, tem a parte no final, tem a parte das 70 semanas, se você puder colocar depois, que a gente lê. Diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Se é o teu povo, qual povo que é? Israel. Então as 70 semanas é para a igreja? Não é para a igreja, é para Israel. E sobre a tua santa cidade. Qual a santa cidade? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e fazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Nessa parte há uma confusão entre 3 anos, 4 anos, mas provavelmente no ano 445 foi a ordem dada para restauração do templo. Até o ungido, o príncipe, quem é esse? Ungido. Quem é ungido? Deus não, quem é ungido? Jesus, o príncipe. Haverá quantas semanas? Quantas semanas? 7. Mais 62, vai dar quanta? Então é 7 desde a ordem, 7. Mais 62, até quando? Até o ungido, o príncipe. Entendeu isso? Até ele vai dar 69. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. 26. E depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Aí você anota aí, que em Isaías 53, verso 8, que fala acerca do Messias, fala que ele foi cortado. Então aqui está se referindo, depois das 62, vai culminar com a morte do Messias. Está entendendo isso, pessoal? Está entendendo? Esse é o texto mais difícil da Bíblia. Tá? Será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir. Quem é esse príncipe que há de vir? Não. Quem é esse príncipe que há de vir? O anticristo. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra em determinadas assolações. 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana tem quantos dias? Mas são dias? São anos. E na metade da semana, vai dar quanto? Metade de uma semana dá quanto? 3,5. Na metade fará cessar o sacrifício. E a oblação, o que é a oblação? Eu ensinei vocês. O que é a oblação? Sacrifício, fala mais alto. Sacrifício sólido. Libação é sacrifício líquido. Então ele fará cessar. Por quê? Porque até lá o templo vai estar erguido, e eles vão começar, Israel vai começar a sacrificar. Isso por ordem dele, facilitação dele. Mas no meio da semana ele vai cortar isso. Está entendendo, pessoal?
E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Se você conseguir achar, você coloca para mim. É aquele mapinha, aí o mapa já é melhor para as pessoas observarem. Então, irmãos, pode passar isso aí. Passa, é o texto. Passa. Aí. Dá uma observada, não ficou não tão nítido. Mas 7 semanas, mais 62 vai dar quantas semanas? 69. Deixa eu te explicar uma coisa, presta atenção, que eu estou te falando. Esse texto é um texto complicado. Deus, Ele não trabalha com 2 relógios. Não porque Ele não tem poder, porque Ele não quer. Ou Ele trabalha com o relógio de Israel, ou com o relógio da igreja. Vou repetir. Deus não trabalha com 2 relógios. Ou Ele trabalha com o relógio de Israel, ou com o relógio da igreja. Nas 62 semanas, o texto fala que veio a morte do Senhor Jesus. Com a morte dele, o que aconteceu? Salmo 39, verso 14 diz assim, eu te louvarei, porque de um modo tão terrível e tão maravilhoso, fui formado. Olha o que ele fala, tão terrível e tão maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Sabe o que está falando? Está falando da formação do homem, mas está falando profeticamente da formação da igreja. Porque terrível foi a morte de Jesus, mas maravilhoso, porque depois que ele morreu, ele veio a formação da igreja. Então, com a morte dele, veio a formação da igreja. Com a igreja vindo no mundo, o que acontece com o relógio de Israel? O que acontece, todo mundo? Para. Então o relógio de Israel está parado em qual semana? 69, isso, agora você já pode dar aula para quem você quiser. 69 semanas. E agora o relógio que está contando é qual relógio? Da igreja. Mas no dia que a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? E resta quanto? Semana de quê? Que são 7 anos de tribulação, mais 7 anos de bodas do Cordeiro. Entendeu isso, irmão? Aí um irmão falou assim, nossa, eu estava dando essa aula, irmão, que revelação. Eu falei, não, isso é doutrina. É doutrinário, não é revelação. É doutrina. Então resta, então vocês pegaram, né? 69 até a morte de Jesus. Com ele a formação da igreja. Começa a funcionar o relógio da igreja. Então está contando até hoje, né? 2018. Mas um dia a igreja vai ser arrebatada. Quando ela for arrebatada, vai voltar a tocar o relógio de Israel. Coloca para mim. Então vocês já gravaram isso. Coloca para mim o texto de Mateus 24, verso 32. 24, verso. Aprendei, pois, da parábola, quando já o seu ramo se torna um tenro e brotam as folhas. Sabeis que está próximo o verão. O verão em Israel é um calor insuportável, irmão. De dia faz 50 graus Celsius. Dá para você fritar um ovo. Tanto é que para fazer esse pão que eles fazem, eles enterram ele na areia lá. Gostoso, né? Gostinho de areia. Faz lá. E o verão, ele contabiliza 3 meses. Diga comigo, 3 meses. Os 3 meses são os meses de Tamuz, Ave, e o 6º mês. O 6º mês
É um mês chamado Elu. Elu. No mês de Elu, eles acham que é um acróstico. Por quê? Porque eles acham que ali significa Ani Dodi Ledodi. Ani Dodi Ledodi, que significa eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O que isso está querendo dizer? Está se referindo ao encontro de Salomão com a Sulamita. Isso está querendo dizer ao encontro de Salomão com a Sulamita. É o encontro do noivo com a noiva. Ou seja, ele está nos alertando no mês de Elu, para a igreja se preparar, porque breve virá o encontro do noivo com a noiva. É isso? No dia 29 do mês de Elu, passava sempre o sacerdote, batendo na porta, e dizendo assim, Cumaná, levanta-se. Sabe o que é levanta? Levanta do comodismo. Levanta da situação que você está. Era um alerta. Ninguém batia a porta em Israel. Era dificilmente bater a porta. Só quando ia fazer um noivado, ou quando ia roubar, ou quando tinha uma mensagem urgente para entregar. E ele tem uma mensagem urgente. Levanta dessa situação de cômodo que você está, porque o arrebatamento já está por vir. Jesus está às portas. E nós ainda estamos dessa forma, irmão. Nós ainda estamos acomodados. Aí ele fala, a figueira, seu ramo se tornam, botam-se as folhas. A figueira já deu seu fruto, a figueira já brotou. A figueira fala de Israel. Israel brotou no ano de 1948. A figueira já brotou. Seu ramo se torna um tenro, já está tenro, brotam-se as folhas. Olha a aparência de Israel. Até no deserto eles estão plantando vinhas. Sabeis que está próximo o verão. Essa palavra verão é um trocadilho em hebraico. Porque a palavra para verão em hebraico é katz. E a palavra fim é Keitz. Sabe o que ele está dizendo? Que nesse tempo está chegando o fim. Israel já se tornou nação. E você tem que saber que o fim está próximo. O fim já está próximo. O fim está chegando aí. Para encerrar, eu quero falar de um texto, depois você analisa, que é o texto do casamento de Sansão. Casamento de Sansão, Juízes. Acha para mim Juízes. Capítulo 16. Capítulo 16, colocou? Não, vamos voltar. Vamos lá no 14, verso 12 em diante. Aí a gente vai explicando. Aí eu vou falar sobre o arrebatamento. Disse-lhes, pois, Sansão, permitir-me propor um enigma. Se no 7 dias das bodas o decifrardes, e mus descobrides,
eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 túnicas de linho e 30 mantos. Ao que lhe responderam eles: propõe teu enigma, para que ouçamos. Então ele disse: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E aí, irmão? Que enigma é esse? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Sansão está falando aqui, deixa o texto aberto, da sua experiência com o leão. A experiência que ele teve com o leão. Porque lá no início, um leão veio atacar, ele fendeu e matou o leão, como se fende o cabrito. E ele foi, quando ele voltou, tinha o quê? Um favo de mel no leão. Um favo de mel dentro do leão. E ele pegou aquele favo de mel, levou até para os seus familiares, seus pais. Com essa ideia, com essa experiência com o leão, ele formula esse enigma, porque era comum, de praxe naquela época, inventar um enigma para que eles pudessem acertar. E ele propõe: ó, se vocês acertarem o enigma, eu vou te dar várias vestes. Mas se vocês errarem, vocês que vão ter que me dar. Isso nos remete, sabe o quê? Aquele errante, aquele que não está em acordo com a palavra de Deus, até o que for dele será tirado. E cabe a nós uma responsabilidade, antes do arrebatamento, descobrir o enigma. Mas o nosso enigma é uma experiência com o leão. Quem tem experiência com o leão aqui? A nossa experiência é uma experiência viva com o leão. Aleluia, eu estou arrepiado, irmão. Mas em 3 dias, aquele povo não conseguiu descobrir. 3 fala da vida, morte e ressurreição. Jesus viveu, morreu, ressuscitou, e esse povo ainda não tem uma experiência de saber que o leão ressuscitou. Estava conversando com o pastor falou assim: Jesus nunca, desculpe nossos irmãos, os primos lá, irmãos católicos, Jesus nunca poderia ser católico, porque se no dia que ele morreu, aí 7 dias depois, quando eles entravam, eles entravam, 7 dias, aí, o que você veio fazer aqui? Não, nós vimos celebrar a missa de 7º dia. Você não sabe, não? Não, ele já ressuscitou no 3º dia. Você não dá glória não, irmão? Deixou em casa, está fazendo greve? 3 dias não puderam decifrar vida, morte e ressurreição. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Do comedor, quem era o comedor? O leão. Saiu o quê? Comida. Quem era o forte? O leão. Saiu doçura. Pode passar. Ao 4º dia, depois disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido. Aqui declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Sabe o que é isso? Querendo descobrir o enigma na força. Não é por força nem violência, mas é pelo meu espírito. Acaso nos convidaste para nos despojardes, para tomar de nós? Pode. E a mulher de Sansão chorou diante dele. Ali foi o 2º dilúvio. E disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois propuseste aos teus filhos do meu povo um enigma e não me declaraste a mim, não falou para mim.
Quem representa essa mulher ali no momento? Nesse momento. Ela representa quem? Se é a mulher de Sansão, a igreja. E não me declarou, não falou para mim. Respondeu-lhe ele: eis que nem meu pai, nem minha mãe declarei, e tu declarei a ti. Vai lá. Assim ele chorava, assim ela chorava. Eu falei que era o segundo dilúvio. Mulher quando chora é terrível, né, irmão? Homem também. Homem é pior, né? É mais feio. Diante dele 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia, 7º milênio, ele declarou, porquanto importunava, então ela declarou o enigma aos filhos de seu povo. Não, ele entregou para ela e ela entregou para eles. Presta atenção, os detalhes. Os homens da cidade, pois, ainda no 7º dia, antes de se pôr o sol, disseram a Sansão: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte que o leão. Que coisa há mais doce, que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte que o leão. Que coisa há mais doce do que a morte de Jesus, e mais forte que a sua ressurreição. Respondeu-lhe ele: se vós não tivesse lavrado com a minha novilha, nunca teria descoberto o enigma. A novilha é a igreja. Se você não tivesse um dia erguido as suas mãos cansadas e aceitado Jesus, porque essa igreja tem clamado a cada dia, buscado o Senhor nas madrugadas, em todos os momentos, para que Deus declare o enigma que é essa comunhão, e graças a Deus Ele revelou para nós o enigma. Nós conhecemos que coisa mais doce que é a morte de Jesus, mas nós entendemos da sua ressurreição. Se você não tivesse lavrado com a novilha, se você não tivesse incomodado a novilha, a igreja, se você não tivesse aqui, você não tinha descoberto o enigma. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui? Se você é a igreja é porque você descobriu o enigma. Pode passar. Se coloque de pé. Olha o que diz. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que trouxe a Asquelon, matou 30 dos seus homens, e tomando as suas vestes, deu-lhes a quem declarou o enigma. E ardendo em ira, subiu à casa do pai. Aqueles que declararam o enigma vão receber vestes novas. Você vai receber veste nova. Você vai receber um novo corpo. Esse corpo corruptível se tornará em incorruptibilidade. E ele subirá à casa do Pai. E você vai com ele. Feche seus olhos aí. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Bendito seja Deus. Senhor Deus e nosso Pai. Nós entronizamos o teu nome santo, na beleza da tua santidade. Deus, nós te engrandecemos, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, aos soberbos, mas ao humilde, Senhor, o Senhor revelaste acerca do sacrifício de Jesus, mas também revelou, Labassuri, canta, Rabaxer, acerca da sua ressurreição. E nós sabemos que a igreja só subirá aqueles que entenderam que o leão está vivo e quem aleluia, louvado é o teu nome, Jesus, bendito é o Senhor, Labassuri, canta, Rabaxerga, Labassou de faço e cante, Oreba Gandarai. Aleluia. Vai orando, Deus está falando comigo aqui.
Tem uma irmã que está pedindo um renovo espiritual nessa semana escatológica. E Deus está dizendo que vai renovar essa irmã hoje. Labashuri canta, rabaxergue aneplastoidefa. Canta, rabalo, achaia. Aleluia. Tem uma pessoa aqui dos pastores que está querendo uma mudança no seu ministério. E está dizendo com o Senhor, vá lá na minha igreja e transforma, e muda a situação daquele lugar. Labassuri canta, rabax. E Deus está entrando com providência. Antarabaxergia. Começa a falar com Deus. Começa a adorar a Deus aí onde você está. Suplica a Ele. Adora Ele na beleza da santidade dEle. Adora Ele, não é o irmão Leonardo, não é o pastor Cioli. Adora Ele. Ele deu a vida por você, adora Ele. Ele vai te levar para o céu, adora Ele. Ele vai enxugar suas lágrimas, adora Ele. Ele é fiel no seu casamento, adora Ele. Ele é fiel na sua vida, e quantos livramentos Ele te deu, adora Ele. La shoderefaço, cantoreba subiraia, la shoderefaço. Em nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, Senhor, derrama agora o fogo do Teu Espírito Santo agora. E batiza essa pessoa com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Essa pessoa que já sonhou falando em línguas estranhas. Essa pessoa que a língua está na boca agora. E eu profetizo para que não seja do homem, é de Deus. Fala em línguas. Labassu. Aleluia. Aleluia. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Adora Ele. Enquanto o pastor Cioli vai assumir aqui, você vai adorando a Ele. Adora Ele, pode adorar, irmão. Pode adorar, adora Ele. Adora Ele, adora Ele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eita, glória, 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 glória a Deus. Eita, Jesus é bom. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Glória a Deus. Adore e glorifique o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, amanhã à noite, hipoteticamente, a última aula sobre este assunto, porque no domingo de manhã temos aula de escola bidominical e domingo à noite vai ser pregação, talvez dentro do próprio assunto, mas nós estaremos aqui em nome de Jesus. Quanto tem sido abençoado com a palavra de Deus esta semana? Amém? Meu irmão, eu faço um pedido a você. Adquira este livro, você estará abençoando o nosso irmão. É um assunto de suma importância. É de suma importância. Queridos, lá em Apocalipse, diz assim, bem-aventurado, como é que diz lá? Aquele que ouve, lê, e o que mais? Parece que tem um negócio lá assim, né? Parece que guarda, né? Ah, tá. Tem aqueles que ouvem, tem aqueles que leem, mas tem aqueles que guardam. E quando você guarda a palavra, o Espírito de Deus trabalha e você é uma pessoa espiritual através da palavra. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor do Deus Pai Todo-Poderoso e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, e com alegria nós vamos dizer amém. Adquira seu livro lá, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Glória a Deus.